Você já sentiu aquele peso que não sai do peito? Aquela sensação de que algo está errado, que você está sendo perseguido por suas próprias escolhas? Davi conheceu esse sentimento melhor do que qualquer um, e ele descobriu algo extraordinário no Salmo 50 que mudou completamente sua vida e pode mudar a sua também. A história começa com um homem poderoso. Davi era rei, tinha tudo o que desejava, mas cometeu um erro que o perseguiria para sempre. Ele viu Betsabeia, desejou-a e fez tudo para tê-la, mesmo que isso significasse destruir a vida de seu marido. Quando você é rei, ninguém questiona suas ações. Mas Deus vê tudo, e o peso do pecado começou a esmagar Davi por dentro. Durante meses, Davi tentou fingir que estava tudo bem. Ele continuou sendo rei, continuou tomando decisões, mas por dentro estava morrendo. Seu corpo adoecia, seus ossos pareciam queimar, ele não conseguia dormir. Era como se uma maldição invisível estivesse consumindo tudo nele. Muitos de nós conhecemos a sensação, aquele remorso que não passa, aquela culpa que nos segue para todos os lugares. Mas então algo mudou. Davi finalmente reconheceu o que havia feito. Não tentou mais esconder, não tentou mais justificar, ele simplesmente se rendeu à verdade. E foi nesse momento de total rendição que ele escreveu o Salmo 50, também conhecido como Salmo da Penitência. Este não é apenas um texto religioso, é um mapa de como quebrar as correntes que nos prendem. O Salmo 50 começa com Davi clamando a Deus, pedindo misericórdia, mas não é um pedido vazio. É um pedido que vem do fundo da alma, de alguém que finalmente entendeu que não pode mais viver daquela forma. Ele diz: "Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua benevolência." Essas palavras não são frases vazias, são o grito de um homem que estava morrendo por dentro e finalmente pediu ajuda. O que torna o Salmo 50 especial é que Davi não apenas pede perdão, ele reconhece exatamente o que fez. Ele não tenta minimizar seu pecado ou colocá-lo sob uma perspectiva melhor. Ele diz claramente: "Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim." Essa honestidade brutal é o primeiro passo para quebrar qualquer maldição. Muitas pessoas vivem sob o peso de maldições porque não querem reconhecer a verdade. Elas culpam os outros, culpam as circunstâncias, culpam até mesmo Deus. Mas enquanto você não reconhecer sua parte na história, você permanecerá preso. Davi entendeu isso. E no momento em que ele disse a verdade em voz alta, algo começou a mudar. Depois do reconhecimento vem a confissão genuína. Davi não apenas admite o que fez, mas também reconhece que seu pecado é contra Deus. Ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de ti." Isso pode parecer estranho para alguns. Afinal, Davi prejudicou Betsabeia e seu marido, não apenas a Deus. Mas Davi entendeu algo profundo. Quando você viola os princípios de Deus, você está violando a vontade de Deus para a sua vida. Toda maldição tem raiz em uma separação de Deus. Não é que Deus lance uma maldição sobre você de forma punitiva. É que quando você se afasta dos princípios divinos, você se coloca em um caminho que naturalmente leva à destruição. É como sair de uma casa segura durante uma tempestade. A tempestade não foi criada para você, mas você escolheu sair da proteção. Davi então faz algo que muitos de nós evitamos fazer. Ele pede a Deus que o purifique completamente. Ele diz: "Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve." O hisopo era uma planta usada nos rituais de purificação no Antigo Testamento. Mas Davi não está falando sobre limpeza física. Ele está pedindo uma transformação profunda, uma limpeza da alma. Essa é a segunda chave para quebrar uma maldição. Você não apenas reconhece o que fez, mas você pede uma transformação genuína. Você diz a si mesmo e a Deus que você quer ser diferente, que você quer deixar para trás os padrões que o mantinham preso,
que você está disposto a mudar completamente. Mas Davi vai além. Ele não apenas pede para ser limpo, ele também pede para sentir alegria novamente. Ele diz: "Faze-me ouvir alegria e gozo." Isso é importante porque muitas pessoas vivem sob maldições porque perderam a esperança. Elas acreditam que estão condenadas a viver uma vida de sofrimento e arrependimento eterno. Mas Davi sabia que o perdão verdadeiro traz alegria de volta. Quando você quebra uma maldição, você não apenas elimina o negativo, você restaura o positivo. Você traz de volta a alegria, a paz, a esperança. Você se permite sonhar novamente. Você se permite viver novamente. Essa é a promessa que Davi faz a si mesmo quando recita o Salmo 50. Agora vem a parte que realmente muda tudo. Davi reconhece que Deus não quer sacrifícios. Ele diz: "Pois não te agrada sacrifício, senão eu te daria. Holocausto não te agrada." Isso era revolucionário para a época. As pessoas acreditavam que podiam compensar seus pecados através de oferendas e sacrifícios. Mas Deus estava dizendo algo diferente através de Davi. O que Deus realmente quer é um coração quebrantado, um espírito contrito, alguém que realmente reconheça o que fez e que realmente queira mudar. Deus não quer seu dinheiro, seus sacrifícios, suas ações vazias. Deus quer você. Quer sua honestidade, sua vulnerabilidade, sua disposição de mudar. Isso é libertador porque significa que você não precisa fazer nada extraordinário para quebrar uma maldição. Você não precisa de rituais complexos ou de pessoas especiais. Você apenas precisa ser honesto consigo mesmo e com Deus. Você apenas precisa reconhecer a verdade e estar disposto a mudar. Davi então faz uma promessa. Ele diz que vai ensinar aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Isso mostra que Davi não apenas quer sua própria libertação. Ele quer usar sua experiência para ajudar outros. Ele quer que seu sofrimento tenha significado, que sua jornada de quebra de maldição inspire outros a fazer o mesmo. Essa é uma verdade poderosa. Quando você passa por uma transformação genuína, você se torna um instrumento de transformação para outros. Seu testemunho se torna poderoso. Suas palavras ganham peso, porque você não está apenas falando teoria. Você está falando sobre algo que você viveu, que você superou. O Salmo 50 termina com uma promessa final. Davi diz que os lábios dele anunciarão louvores a Deus. Depois de tudo aquilo, depois de todo o sofrimento, depois de toda a confissão, Davi está louvando, ele está agradecido, porque ele entendeu que a maldição foi quebrada, que ele foi libertado. Mas como exatamente Davi quebrou a maldição? Vamos ver os passos concretos. Primeiro, ele parou de negar. Muitas pessoas vivem sob maldições porque continuam negando a verdade. Elas dizem que não fizeram nada de errado, que são vítimas das circunstâncias. Mas enquanto você negar a verdade, você permanecerá preso. Segundo, ele reconheceu o impacto de suas ações. Davi não apenas admitiu que pecou, ele entendeu as consequências. Ele viu como suas ações afetaram outras pessoas e como o afetaram. Esse reconhecimento é crucial porque te força a levar a sério o que você fez. Terceiro, ele se arrependeu genuinamente. O arrependimento não é apenas sentir culpa, é mudar de direção, é dizer que você não vai mais fazer aquilo, é tomar decisões diferentes. Davi mudou sua vida depois de escrever o Salmo 50. Ele não voltou aos seus velhos padrões. Quarto, ele pediu ajuda. Ele não tentou resolver isso sozinho. Ele clamou a Deus. Ele reconheceu que precisava de algo maior do que ele mesmo para ser transformado. Muitas pessoas tentam quebrar maldições através da força de vontade sozinhas, mas isso raramente funciona. Você precisa de ajuda. Você precisa de um poder maior do que você. Quinto, ele permitiu que a transformação acontecesse. Davi não apenas pediu para ser limpo, ele realmente se deixou ser transformado. Ele aceitou a mudança.
Ele abraçou a nova vida que estava sendo oferecida. Muitas pessoas pedem por transformação, mas depois resistem quando ela começa a acontecer. Agora, como você pode aplicar o Salmo 50 em sua própria vida? Primeiro, identifique a maldição. O que está te prendendo? O que você continua repetindo? O que causa sofrimento em sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Identifique a raiz. Segundo, reconheça sua parte. Sim, outras pessoas podem ter contribuído para a sua situação, mas qual é sua parte? O que você fez ou deixou de fazer? Que padrões você perpetuou? Essa honestidade é dolorosa, mas é necessária. Terceiro, confesse. Diga em voz alta o que você fez, não para outras pessoas necessariamente, mas para si mesmo e para Deus. Há poder em dizer as coisas em voz alta. Quando você verbaliza algo, você o torna real. Você não pode mais fingir que não é tão ruim. Quarto, peça transformação genuína. Não apenas peça para que a maldição desapareça. Peça para ser transformado. Peça para ser uma pessoa diferente. Peça para deixar para trás os padrões que o mantinham preso. Quinto, mude suas ações. Transformação não é apenas mental ou espiritual, é também prática. Você precisa ver coisas diferentes. Você precisa tomar decisões diferentes. Você precisa criar novos padrões. Sexto, compartilhe sua história. Uma vez que você quebrou a maldição, use sua experiência para ajudar outros. Seu testemunho é poderoso. Outras pessoas que estão sofrendo precisam saber que é possível quebrar as correntes. O Salmo 50 também nos ensina algo sobre o poder das palavras. David não apenas pensou essas coisas, ele as disse. Ele as escreveu. Ele as cantou. As palavras têm poder. Quando você diz algo em voz alta, você está declarando algo ao universo, a Deus, a si mesmo. Muitas tradições espirituais reconhecem o poder das palavras. As palavras que você diz moldam sua realidade. Se você continua dizendo que está amaldiçoado, que nunca vai mudar, que está condenado, então você está reforçando a maldição. Mas se você começa a dizer que está sendo transformado, que está sendo libertado, que está quebrando as correntes, então você está criando uma nova realidade. David entendeu isso. Ele não apenas sentiu arrependimento, ele o expressou através das palavras do Salmo 50. E nesse processo, algo mudou. A maldição começou a quebrar. Há também o elemento de tempo no Salmo 50. David não foi libertado instantaneamente. Ele passou por um processo. Primeiro a negação, depois a revelação, depois o reconhecimento, depois a confissão, depois o arrependimento, depois a transformação e, finalmente, a libertação. Muitas pessoas esperam que as maldições sejam quebradas instantaneamente, mas geralmente é um processo, é uma jornada. E cada passo é importante, você não pode pular nenhum deles. Você não pode ir direto do reconhecimento para a libertação sem passar pelo arrependimento e pela transformação. O Salmo 50 também nos mostra que a libertação é possível. Não importa o quão profundo você tenha caído, não importa o quão terrível tenha sido o seu pecado, não importa quanto tempo você tenha vivido sob a maldição, é possível quebrar as correntes, é possível ser libertado, é possível começar novamente. David foi um homem que cometeu um dos piores pecados que alguém em sua posição poderia cometer. Ele traiu a confiança de seu povo, ele matou um homem inocente, ele destruiu uma família, mas ele foi libertado, ele foi transformado, ele se tornou um símbolo de redenção e esperança. Se David pode quebrar a maldição, você também pode. Não importa o que você fez, não importa por quanto tempo você tenha estado preso, não importa quão impossível pareça, é possível. O Salmo 50 é um convite. É um convite para sair da escuridão e entrar na luz. É um convite para deixar para trás o sofrimento e abraçar a libertação. É um convite para se tornar quem você foi criado para ser. Mas você precisa estar disposto a fazer o trabalho. Você precisa estar disposto a ser honesto.
Você precisa estar disposto a mudar. Você precisa estar disposto a pedir ajuda. Você precisa estar disposto a transformar sua vida. A maldição que você está vivendo não é eterna, não é permanente, não é inescapável, é apenas um padrão que você pode quebrar. E o Salmo 50 é o manual para fazer exatamente isso. Use-o, recite-o, internalize-o. Deixe que ele transforme você assim como transformou David. Sua libertação começa agora. Sua transformação começa agora. Sua nova vida começa agora. Tudo que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Reconheça a verdade, confesse, peça ajuda, mude, e você verá que a maldição será quebrada. Você será livre.